Fala aí, bruxões, beleza? Tá chegando agora aqui no Caldeirão Furado? Então deixa de ser trouxa, se inscreva, ativa as notificações pra você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não esquece que você pode se tornar um membro deste canal e assim ter acesso a benefícios exclusivos como selos que vão ao lado do seu nome e emojis pra você usar aqui nos comentários. Você também pode contribuir através do botão valeu e o seu comentário fica em destaque entre os demais, ou então mandar sua pergunta pro Papo Furado, que o link tá aqui na descrição ou QR Code na tela. Em sua ânsia pela imortalidade, Lord Voldemort ultrapassou todos os limites da magia, rompendo a sua alma e depositando seus fragmentos em objetos que ele considerava lendários, verdadeiros troféus dignos de seus feitos. Mas esses artefatos têm uma origem, tiveram toda uma história antes de serem transformados em receptáculos para fragmentos da alma de Voldemort. E hoje nós vamos entender a origem e como o diadema de Rowena Ravenclaw chegou às mãos do bruxo das trevas mais perigoso dos últimos tempos, foi transformado em Horcrux, escondido e por fim descoberto e destruído. De origem desconhecida, as lendas atribuem a Rowena Ravenclaw a criação do artefato. A fundadora de Hogwarts, que viveu no século X, é creditada também, segundo as lendas, como responsável por encantar e atribuir os poderes ao diadema. Poderes esses que tornaram o objeto alvo de cobiça por muitos na época, uma vez que aumentava a inteligência, percepção e capacidade daqueles que o usassem. Se o artefato realmente foi criado por Rowena, não existe confirmação. A única certeza é que foi feito por bruxos. Diferente da espada de Godric Gryffindor, que foi feita por duendes e os metais manipulados por eles não oxidam nem enferrujam e só absorvem aquilo que o fortalece, o diadema era afetado por oxidação. Apanhando o busto lascado de um bruxo velho e feio de cima de um caixote próximo, colocou-o no alto do armário em que escondera o livro. Encarpitou uma velha peruca empoeirada e uma tiara oxidada na cabeça da estátua para poder distingui-la. Rowena Ravenclaw, que sabia da fama e prestígio do artefato, que ele era um alvo de cobiça e inveja, não podia imaginar que uma traição viria de onde ela menos esperava. Desesperada pela sede de ter a mesma importância e reconhecimento da mãe por sua inteligência e genialidade, Helena Ravenclaw rouba o diadema e foge. Extremamente abalada com a forma de agir de sua filha e se culpando por falhar como mãe, não percebendo os anseios e fragilidades de Helena, que projetou nela uma rival, Rowena Ravenclaw adoeceu, perdendo a vontade de viver. O caso foi mantido em segredo, até mesmo dos outros fundadores. Com a saúde bastante fragilizada e mesmo assim querendo ver a filha uma última vez, Rowena pede ajuda para um homem que ela sabia amar sua filha e que não desistiria até encontrá-la e trazê-la de volta. Helena, que havia fugido e se escondido em uma floresta densa e fechada na Albânia, foi rastreada pelo homem enviado por sua mãe e, ao ouvir os barulhos de alguém se aproximando, escondeu o precioso diadema de sua mãe em uma árvore oca. Quando encontrada pelo homem enviado por Rowena, Helena Ravenclaw se negou a voltar. Com a recusa, o homem que declarava a amar ficou extremamente violento e tomado por uma fúria por ter sido contrariado e por invejar a liberdade que Helena Ravenclaw acabara conquistando. Então, contrariado e furioso, o barão apunhala a jovem Helena e acaba a matando. Desesperado e tomado pelo remorso do que havia feito, o barão tira a própria vida. Ambos se tornam fantasmas. Helena Ravenclaw passa a assombrar a Torre da Corvinal e passa a ser chamada de Dama Cinzenta, adotada como o fantasma daquela casa, enquanto o barão, a mesma coisa, passa a assombrar as masmorras da Sonserina e se torna o fantasma dessa casa, conhecido como Barão Sangrento por conta das manchas de sangue prateado que tinha em sua roupa. Como ato de penitência, o Barão Sangrento usava correntes penduradas. Não se sabe exatamente quanto tempo depois Rowena Ravenclaw morreu, mas em sua condição, provavelmente ela não deve ter durado muito tempo. O diadema permaneceu escondido no oco daquela árvore em meio a uma densa floresta por séculos, e a história de Helena Ravenclaw
era desconhecida. Até provavelmente o ano de 1944, quando o jovem Tom Riddle, obstinado a conseguir os troféus para encerrar partes de sua alma, convenceu a Dama Cinzenta, usando todo o seu poder de manipulação, a revelar o esconderijo do diadema, e ela contou ao Riddle onde havia o escondido. O momento exato em que Riddle viajou à procura do diadema é desconhecido. Porém, analisando algumas informações, chegamos provavelmente no ano de 1945, o ano em que se formou em Hogwarts. Assim que o Tom Riddle se forma em Hogwarts, ele passa a trabalhar na Borgin & Burkes, contrariando todos que achavam que ele teria um futuro brilhante. E depois de ficar um tempo trabalhando na Borgin & Burkes, ele some, desaparece e retorna já como Lorde das Trevas. Segundo o que os livros nos diz, é provável que Riddle viajou para encontrar o diadema assim que se formou e antes de começar a trabalhar na Borgin & Burkes, e o seu ano de formatura foi 1945. Nesse ponto, nós entramos numa espécie de limbo do tempo, porque nós sabemos que o Riddle viajou para localizar o diadema na Albânia quando se formou em 1945. Porém, ele só foi esconder o diadema em Hogwarts quando foi pedir emprego ao Dumbledore, que tinha se tornado diretor da escola naquele tempo. Só que isso só acontece por volta de 1964-65. E segundo o livro, o Voldemort não iria querer deixar o diadema transformado em Horcrux naquela árvore. Então ele o leva para esconder em Hogwarts quando vai pedir um emprego ao Dumbledore. Mas o intervalo de um acontecimento para o outro é de pelo menos 20 anos. E o diadema foi a quinta Horcrux do Voldemort. O medalhão foi a terceira e a taça a quarta. Só que ele só tomou posse desses objetos depois de ter conseguido o diadema. Ele trabalhava na Borgin & Burkes quando conseguiu o medalhão e a taça na ocasião em que ele matou Hepzibah Smith. Esse acontecimento, por sua vez, aconteceu 10 anos antes do encontro com o Dumbledore, ou seja, na altura de 1954-55, que seria 10 anos depois dele ter conseguido o diadema. Então existem duas possibilidades aqui. Tom Riddle localiza o diadema em 1945, mas não o transforma em Horcrux imediatamente, assim como foi com o anel, assim como foi com a taça e com o medalhão. Ele deixa o diadema naquela árvore e, para dar uma reforçada no esconderijo, ele usa feitiços de proteção. Então, anos mais tarde, quando ele está decidido a fazer sua quinta Horcrux, ele vai até o diadema, mata um camponês da Albânia, que foi a morte que ele utilizou para fazer essa Horcrux, e de lá leva o diadema, agora transformado, para Hogwarts para escondê-la. Ou a outra possibilidade é que Tom Riddle tira o diadema da árvore, o mantém com ele escondido, seguro, assim como ele mantinha o anel que foi do seu avô antes de transformá-lo em Horcrux, e só quando ele teve certeza de que conseguiria retornar a Hogwarts mais poderoso, achando que poderia de certa forma intimidar o Dumbledore, é que Riddle transforma o diadema em Horcrux, então leva ele para escondê-la. Eu acredito que são duas possibilidades bem viáveis. O fato é, nós temos um momento onde ele descobre e viaja para encontrar o diadema, e o momento em que ele esconde o diadema já transformado em Horcrux acontece quase 20 anos depois. Isso é um fato. Ele não mantinha Horcrux alguma com ele. Como a gente vê de exemplo ali, ele usando o anel antes de transformar em Horcrux, e ele já tinha matado o pai. Então depois que ele transforma em Horcrux é que ele vai esconder o anel. A única exceção disso foi a Nagini, que ficava sempre com ele. Mas ela foi feita depois da queda do Voldemort. Ele, antes de fazer a Nagini, não imaginava que um dia ia sofrer uma queda, então ele já escondia as Horcruxes. Por volta de 1964 e 65 é que o Voldemort vai lá em Hogwarts, e na entrevista de emprego com Dumbledore ele esconde o diadema, né? Ele usa a entrevista como uma desculpa ali e esconde o diadema na Sala Precisa. E o diadema ficou escondido lá por volta de 33 anos. Até no ano de 1997, exatamente no dia 8 de maio, onde o Harry, depois de ter amaldiçoado o Draco Malfoy, vai se livrar do livro do Príncipe Mestiço, e então ele guarda lá na Sala Precisa e usa o busto de uma estátua para marcar a localização onde ele havia escondido. Aí ele põe uma peruca e uma tiara oxidada, que era o diadema. O Harry já tinha tocado o diadema sem nem fazer ideia que estava pegando um Horcrux na mão. Quase um ano depois, em 2 de maio de 1998, o Harry descobre a história da Helena Ravenclaw e passa a buscar o diadema, e se lembra que ele já tinha até tido contato com o diadema. Então vai lá para a Sala Precisa para recuperá-lo, e o Malfoy, junto com o Crabbe e o Goyle, acabam emboscando o Harry com o Ron
e Hermione, e o Crabbe conjura o fogo maldito, e ele perde o controle, não consegue manter a maldição que ele conjura, e a sala começa a pegar fogo. Então eles tentam fugir, o Harry mergulha para apanhar o diadema, porque com a explosão o diadema acabou voando pro ar. O Harry consegue recuperar, e quando ele sai da sala, ele percebe que tá escorrendo um líquido muito semelhante a sangue, mas bastante espesso do diadema. Então ele se racha e de dentro dele ecoa um grito aterrorizante, que parece estar distante, mas vinha dessa peça. E assim, o diadema de Ravenclaw, a quinta Horcrux de Voldemort, foi destruída. E essa foi a cronologia do Diadema de Ravenclaw. É uma das minhas preferidas, a história do Diadema, porque ela tem realmente um pano de fundo bem legal, a história da Helena Ravenclaw, que é uma coisa muito bacana. Quer dizer, não é bacana pra ela não foi bacana, mas é legal ter uma segunda trama. Cada Horcrux tem, mas a minha preferida é a da Ravenclaw. Eu espero que você tenha gostado desse episódio. O nosso próximo vai falar sobre a Nagini, e esse vai ser meio complicado e vai ser bastante longo, acredito eu, porque a Nagini, antes de ser uma cobra, era uma bruxa que sofria de uma maldição, ela era uma Maledictus. Então a gente vai ter todo um caminho pra percorrer aí até chegar no dia em que ela foi destruída. A gente se vê num próximo episódio aqui do Caldeirão Furado, e até lá, mal feito feito.